Em nome do Grupo TV1, eu gostaria de dar as boas-vindas a todos vocês. Nós percebemos que a questão do relacionamento da organização com todos os seus stakeholders, ela tem adquirido uma complexidade crescente, principalmente devido à pulverização da comunicação, dos diversos meios de relacionamento com esses stakeholders. Nesse contexto, o relacionamento com investidores, ele está envolto na mesma complexidade e com um outro ponto que é trazer para essa discussão o tema sustentabilidade. Além de trazer aqui o conhecimento da Sônia, a vivência da Sônia, o outro objetivo desse evento é a gente poder colocar as pessoas em contato umas com as outras. Eu estou na Bolsa, vai fazer 3 anos, né? Essa diretoria que eu respondo, ela foi criada em novembro de 2009, mas a Bolsa vem trabalhando nesse tema, seja por conta do ISE, seja por ter sido a primeira Bolsa do mundo a se tornar signatária do Pacto Global. Quer dizer, essa é uma agenda que já vinha acontecendo, mas ela se estruturou em novembro de 2009 com a criação de uma diretoria, com reporte direto à presidência, no sentido do presidente, e é verdade, o Edemir Pinto, que é o nosso CEO, é pessoalmente envolvido nesse tema, isso é muito importante, ele, a diretoria executiva, então houve essa estruturação. Obviamente publicamos o nosso relatório anual pela metodologia GRI, que é uma metodologia que a gente recomenda, e fazemos parte do índice Carbono Eficiente. E fomos eleitos a Bolsa mais sustentável da América Latina pela World Finance, isso faz alguns meses, por votação Insight. O papel de uma Bolsa é desenvolvimento do mercado financeiro de capitais, é para isso que uma Bolsa existe, é um espaço de negociação. A gente é um ponto onde tem de um lado o investidor, do outro lado vocês empresas. O nosso papel é torná-los cada vez mais atrativos para que os investimentos fluam, seja nacional, seja internacionalmente. Então, os investidores vêm para a Bolsa, eles fazem demandas, eles fazem cobranças e mesmo, sabe? Um exemplo, por conta do PRI, a gente recebe cartas do PRI, bolsas do mundo inteiro, e eles fazem constantemente diagnósticos sobre o quanto as empresas listadas na nossa Bolsa estão dando disclosure de informações. Então, o que a gente trabalha muito na Bolsa é a plataforma da transparência de informações. Então, ao momento que a gente já tiver com isso equalizado e todo mundo der a transparência de informações, a gente talvez consiga avançar um pouco mais numa recomendação mais efetiva. Aqui talvez seja o slide mais importante, né, que vai guiar aí um pouco nossa conversa. Isso daqui é um statement nosso, né? Quer dizer, o acesso rápido à informação é uma estratégia fundamental para a realização de bons negócios. Estão todos os RIs aqui que não me deixam mentir, quer dizer, vocês têm que ter essas informações, tem que ter rápida, tem que ter acessível, tem que ter consistente, né? E o que a gente percebe muito é esse dilema aqui, né? Que o investidor precisa de informações socioambientais para tomar uma decisão completa. E o que acaba acontecendo? As empresas e os especialistas de sustentabilidade, a gente reclama muito que o investidor não dá atenção aos aspectos socioambientais. Então, o círculo fica rodando o tempo todo, né? Quer dizer, o investidor pede informação. Eu não tenho informação, eu sigo o modelo tradicional. Sigo o modelo tradicional, a gente reclama que ele não dá atenção para essa agenda. Então, a gente vem trabalhando justamente para cá, né? Para esse investidor ter esses dados. Lá em 2010, a gente fez toda uma reflexão dos 5 anos do ISE, né? E lá em 2010, com base em uma série de reflexões que a gente fez com 5 stakeholders, e acho que alguns de vocês estiveram ali no stakeholder empresa, a gente definiu 5 objetivos estratégicos para os próximos 5 anos. E aqui, o principal nosso tema aqui é primeiro, ampliar a abertura de informações ao mercado. Né? Então, aí tem aumentar a participação das empresas. Esse terceiro é fundamental, o volume de recursos investidos e produtos atrelado ao ISE. O Conselho tomou uma decisão ano passado, que acredito que vocês também têm conhecimento, que foi a inclusão de uma nova pergunta no questionário na dimensão geral, critério 3, transparência, que é pedir para vocês, empresas, autorizarem a divulgação das respostas do questionário. Isso foi bem polêmico aí no mercado. E se você entrar lá no site ISE BVMF, você investidor, você sociedade, você enxerga hoje a resposta de 8 empresas. Então, nós temos hoje na carteira 38 empresas, o ISE pode ter até 40, né? A gente entende que 40 é um número ainda bom para o mercado brasileiro de benchmark de sustentabilidade, a gente acha bom. O que a gente buscou com isso? Primeiro, mais transparência nas respostas. De novo, a gente está tentando induzir o mercado numa linha de que o investidor quer, né? Melhoria da qualidade de informações, quer dizer, à medida que aquilo ia ser público, eles fizeram um cross-check todo com as respostas do ISE, com a resposta do formulário de referência, com o que estava no meu site disponível. E a própria empresa percebeu que muitas vezes o que estava num não batia no outro, que não batia no terceiro. Então, por meio do questionário, acabou tendo um alinhamento das informações que ela presta para o mercado. Então, acabou ajudando. Essa é a carteira atual, né? Hoje, não sei se isso passa na cabeça, mas jornalista geralmente me pergunta, só 38?
mas né, são quase 200 convidadas, 51 participam. É quase 45% do valor total de mercado hoje das empresas negociadas na Bolsa. E aqui estão, então, as 38 empresas que compõem a carteira e as 8 que aceitaram o nosso convite para fazerem o disclosure das informações, a AES Tietê, BIC Banco, Banco do Brasil, EDP, CCR, AES, Coelce, Natura. Eu acho que aqui presentes hoje estão Natura e EDP, certo? Então, acho que assim, é importante que algumas empresas tomem uma liderança, é importante que a gente ajude o mercado a caminhar. E a gente sabe que tem várias empresas que tentaram fazer essa abertura, não conseguiram por algum motivo. O segundo exemplo que a gente trabalha no Disclosure é o ICO2, que é o Índice Carbono Eficiente. E é um índice que foca exclusivamente na questão de emissão de gases de efeito estufa. O ISE tem aquela agenda ampla de sustentabilidade, 7 dimensões, quase 180 perguntas. O Carbono Eficiente, ele foca nas emissões de gases de efeito estufa. Por que a Bolsa lançou em parceria com o BNDES esse índice? Porque a gente sabe que isso cada vez mais é variável de negócio. E o pré-requisito para integrar o índice é fazer e tornar público o inventário de emissões de gases de efeito estufa. Então, no primeiro ano, a gente tinha opção de estimativa, mas a empresa já sabia que a partir do segundo ano era pré-requisito. Então, ela já entrava no jogo sabendo qual era o próximo passo, né? Mas o principal que eu quero trazer para vocês é assim: das 60 empresas convidadas, 49 aderiram. Uma adesão muito bacana. A gente tem um segmento que não aderiu e uma empresa que não aderiu. Cerca de 70% das 50 maiores empresas do Brasil não mediam gás de emissões de efeito estufa. E assim, o que você não mede, você não gerencia, né, gente? E tudo bem, era uma agenda que estava iniciando, então o nosso papel era ajudar ela a caminhar. A gente tem hoje o cálculo de 37 empresas do IBRX, quer dizer, aproximadamente 79% hoje reportam dados de emissão. E aqui a gente publicou um guia que a gente gosta muito, acho que vocês devem conhecer, que chama Sustentabilidade nas Empresas, como começar, quem envolver, o que priorizar. E, basicamente, as empresas têm uma página, que está a homepage, mas onde elas podem pôr notícias e projetos. Esse guia, ele mostra, do ponto de vista de mercado de capitais, como é que as empresas deveriam trabalhar essas questões de sustentabilidade. A gente fez um exercício da gestão para sustentabilidade em 13 passos, porque, de novo, ajuda a organizar o pensamento, né? Não que isso seja necessariamente sequencial para todas as empresas, mas a gente acredita que é um bom caminho. E o último passo, ou o primeiro, dependendo de como você olha o ciclo, é relatar e conquistar as conquistas e os desafios. E lá a gente fala de novo, a BMF Bovespa recomenda fortemente que as empresas façam seus relatórios, considerando todos os aspectos de sustentabilidade, que deem ampla visibilidade a esse documento, para que investidores e demais públicos de relacionamento acompanhem e valorizem as boas práticas. E quando a gente fala de relatório, né, vocês sabem, essa plateia sabe disso, toda a discussão que vem de relatório integrado, né? Quer dizer, a gente sabe que para você ter um entendimento holístico integrado, a gente tem que falar de tudo ao mesmo tempo. Risco e impacto. E risco e impacto é econômica, financeira, ambiental, é social. Quando é que os nossos RIs, o nosso CFO, o nosso CEO faz a apresentação de resultado, vamos dizer, do quarto trimestre que vira ano? Fevereiro, né? Lá para fevereiro, que faz as APMECs, fazem as coletivas de imprensa, é lá, gente, que o analista está sentado ouvindo as informações e que ele vai sair dali tomar uma decisão de recomendação. A gente não pode publicar o chamado relatório de sustentabilidade 3 meses depois. Analista vai ler aquele que é muito dedicado ao tema de sustentabilidade. Só que a precificação foi em fevereiro. Então, assim, voltando naquele diagrama que a gente falou, né, o investidor quer informação, não tem informação, continua fazendo do mesmo jeito e a gente reclama, eu tenho que correr atrás do timing. Isso a gente tem muito claro na Bolsa. É muito importante ter o financeiro e não financeiro, óbvio, essa é a discussão internacional, mas para além disso, gente, é uma divulgação simultânea. É isso que a gente está conversando muito com vocês, porque aí o analista não vai poder reclamar que o relatório só vem lá em março, abril. E ele tem razão. A nossa iniciativa mais recente nessa linha é o Relate ou Explique. Essa foi a carta que saiu, né, assinada pelo CEO da Bolsa, um comunicado externo para vocês, RIs, né, os RIs que estão aqui. De novo, é a nossa ponta de contato. A gente soltou esta carta para os RIs, que está disponível no site da Bolsa, fazendo o convite, então, para que elas explicassem, respondessem no formulário de referência, item 7.8, ou seja, ninguém criou questionário novo, ninguém criou demanda nova. Formulário de referência que toda empresa listada tem a obrigação de responder para o regulador, entra no item 7.8, esse foi o pedido, e diz lá, tem o relatório, o link está no site tal. Não tem o relatório, por que não tenho? Esse foi o pedido às bolsas. 148 empresas analisadas, a base do pregão foi 7 de maio. A gente tem 96 que publicam, 107 que não publicam, mas explicaram por que não publicam,
e 245 que não se manifestaram. A gente entende que, de todas que a gente convidou, 203 aderiram à iniciativa, porque a iniciativa não é necessariamente publicar, é publicar ou explicar. A gente quer saber, a gente, sociedade, quer saber, o investidor quer saber, o analista quer saber, né? Aqui, se você fizer um recorte do IBRX, que são as 100 mais líquidas, né, 94 empresas, melhora, né? Quer dizer, a gente tem aqui, de 94, 71 aderindo ao Relate ou Explique. Então, essa vamos dizer assim, o resultado do primeiro ano do Relate ou Explique. Gente, Rio+20, né? Vocês acompanharam, muitos estiveram lá, acompanharam pela imprensa. Eu trouxe alguns números de Rio+20 aqui. Eu gostei muito. A questão da sociedade civil, os prefeitos que assumiram compromissos, a Bolsa que assumiu compromisso, toda uma mobilização. Agora sim, é aquém do que a gente precisa, claramente é aquém, porém eu não tinha nenhuma expectativa que fosse sair mais do que saiu. Foi o maior público em conferências da ONU, né, quase 46 mil pessoas lá. A gente teve muito evento, né? Quer dizer, a gente fala de 45 mil, 9.800 jornalistas cobrindo, 705 compromissos voluntários, né? Isso é forte. Aqui o PNUMA foi muito discutido, vocês acompanharam o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente. Hoje ele é um programa, ele não é uma agência da ONU, ele não tem budget próprio, todas as decisões do PNUMA têm que subir para a Assembleia. Então se queria muito que o PNUMA subisse, tivesse um outro fortalecimento. Era um dos pontos polêmicos do documento que saiu fora. Então no final ficou como fortalecer e promover a mudança de patamar. E aqui, gente, dentro da conversa que a gente está tendo, é um super ganho. A gente comemorou muito isso lá na Rio+20, que entrou no documento brasileiro, ressaltada a importância das companhias divulgarem informações não financeiras. Então, essa agenda que a gente está trabalhando com vocês, GRI, Relate ou Explique, ISE, CO2, ela está reconhecida no documento brasileiro. O que eu queria deixar de mensagem que a gente tinha combinado aqui, por que a gente trabalha tanto pela divulgação de informações, mas não a divulgação pela divulgação, né? Eu acho que é uma divulgação, primeiro, num timing certo. Informação que não é dada no time e da forma é jogada fora, né? Então, uma divulgação, o que a gente está fazendo do ponto de vista de bolsa, por que a gente lançou, por exemplo, uma iniciativa como Relate ou Explique e enfim, deixar aqui uma porta, né, para a gente continuar conversando sobre isso. E agradecer muito aí também a oportunidade de novo.